Muito bem, lição número 6, a parte de segunda-feira, falando sobre Abraão, fiéis como Abraão. E hoje estamos mencionando Abraão como sendo uma pessoa que ajuntou tesouros no céu. A lição dessa semana fala sobre ajuntar tesouros no céu, ou seja, ajuntando o tesouro no lugar ideal. Mesmo que nós tenhamos dívidas, tenhamos problemas, dificuldades, nós temos que aprender que ajuntar tesouro nos céus é um dos grandes investimentos que Jesus nos ensinou. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Abraão foi o homem que se tornou famoso porque ele soube ter o foco no lugar certo. Enquanto todas as pessoas tinham o foco em riquezas, em ajuntar tesouros, Abraão recebeu de Deus uma ordem e isso tornou Abraão famoso. Abraão não foi um conquistador, Abraão não foi um líder, assim que dirigisse uma grande nação ou fez qualquer tipo de obra faraônica que trouxesse fama para o nome dele. Deus prometeu, eu engrandecerei o teu nome. Abraão simplesmente acreditou. Abraão simplesmente acampou. Deus disse, eu quero que você mude daqui, que você vá para esse lugar. E Abraão foi, acampou. Deus disse, agora vai para outro lugar. E Abraão foi acampando onde Deus estava mandando. E isso tornou Abraão famoso. Abraão teve filhos como Ismael, como Isaac, e teve mais 6 filhos com sua concubina Quetura. E cada uma se tornou, cada pessoa dessa, cada um filho se tornou uma grande nação. Mas a nação especial veio de Isaac, o filho da promessa. A conclusão disso tudo é que Abraão ajuntava tesouros no céu. A pergunta número 2 tem o seguinte enunciado: como a promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, como essa promessa se tornou realidade? Vamos ao texto, Gênesis 12, versos de 1 a 3, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, para a pergunta, como a promessa feita a Abraão de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, como essa promessa se tornou realidade? Resposta, essa promessa se tornou realidade através das gerações posteriores de Abraão, dentre as quais viria o Senhor Jesus Cristo, para que pudesse abençoar todas as pessoas que crescem nele. Então, em Jesus se tornou a promessa realidade, a promessa feita a Abraão se tornou realidade. O grande fator transformador na vida de Abraão foi a sua fé, foi a sua crença, foi a sua confiança em Deus. Deus falava e ele executava. Deus disse, você agora vai pegar o teu filho, o teu único filho. Interessante, Abraão tinha mais 7 filhos, mas Deus pediu o único filho da promessa. Por isso, foi importante que Abraão mantivesse a sua fé. E Deus disse, vai sacrificar esse teu filho. Abraão tinha outros filhos, mas Isaac era o filho da promessa. E ele não titubeou, e isso tornou Abraão famoso. Por isso, todas as famílias serem benditas, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 3, verso 7, todos aqueles que são filhos da fé são filhos de Abraão, porque creram em Jesus, e em Jesus todos são benditos. Gálatas 3, versos 7 e 8, depois Gálatas 3, 27 e 28. Pergunta número 3. O que aprendemos sobre a fé de Abraão e seus descendentes? Diz a Bíblia, Hebreus 11, de 8 a 13, o apóstolo Paulo falando sobre Abraão, ele disse o seguinte, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, obedeceu e habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é o próprio Deus. Porque pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que havia prometido a ela um filho. Por isso também, de um que já estava amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido
as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, para a pergunta, o que aprendemos sobre a fé de Abraão e seus descendentes? A resposta é: eles foram exemplos de fé, pois confiaram em Deus e em suas promessas. E nos serve de exemplo, porque somos peregrinos como eles, estamos indo para a Canaã, para uma terra, para uma pátria celestial. Então, temos que ter fé como Abraão teve. Abraão é o pai dos fiéis. Como Noé, Abraão achou graça diante do Senhor Deus, no meio de uma geração corrupta e idólatra. Foi chamado para se tornar o pai dos fiéis, o pai dos que recebem o chamado e não se acovardam diante dos obstáculos. Ser chamado por Deus e ser obediente, eis o grande diferencial de um cristão para o outro. Por isso, Ellen White escreveu, está em uma de suas cartas e foi relacionado em Meditações Matinais de 1959, na página 83, está escrito o seguinte: pela transgressão o mundo se degradou tanto que foi necessário, pelo dilúvio, limpá-lo de suas corrupções. A lei foi preservada por Noé e sua família, que obedeceram a Deus. Como os homens de novo se afastassem de Deus, o Senhor escolheu Abraão para ser o seu porta-voz de sua lei. Por isso Abraão foi escolhido, porque era um homem íntegro no meio de uma geração idólatra. Muitas vezes precisamos receber o chamado divino e entender que Deus está nos chamando e nos desafiando para sermos a diferença ou fazermos a diferença no meio de uma geração. Certa vez, um tenente do exército britânico foi com sua companhia para o Egito. E ali ele estabeleceu com sua companhia um local de acampamento. Antes de partir, no entanto, sua mãe colocou na sua mala uma Bíblia. Certa tarde, ao olhar para um grupo de soldados obedecendo às ordens de um sargento, dando ordens para que eles pudessem fazer uma ordem unida e fazerem os seus exercícios. Aquele sargento gritava com eles e falava e dava ordens para que eles pudessem fazer os exercícios. Foi então que esse comandante, esse jovem tenente do exército, ele lembrou-se da Bíblia que sua mãe havia colocado em sua mala. Foi até a sua tenda, abriu a mala, pegou a Bíblia, assentou-se fora da tenda e começou a ler a palavra de Deus. E parecia que enquanto ele lia, ele ouvia a voz do seu comandante maior, o Senhor Jesus Cristo, dizendo para ele que era hora de entregar o seu coração. Ele disse: foi como Jesus tivesse dito para mim: meia volta vou ver. E eu comecei a andar numa direção contrária àquela que eu estava andando. E à medida que lia, entregava-se a Deus totalmente. Sabe o que ele fez? Abandonou o exército britânico e se tornou um missionário, pregando na África e em muitas terras do Egito e levando o nome de Jesus a muitos corações. Deus nos chama hoje, como fez com Abraão, para fazermos a sua vontade, mesmo que isso represente uma mudança radical para a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus nos chama para certas missões, por que Deus nos manda para pregar em certos locais, por que Deus nos chama para fazer uma semana de oração, ou mesmo darmos um estudo bíblico. É porque Deus tem planos que nós não conseguimos enxergar e devemos obedecer, mesmo que represente um desafio e uma mudança radical para a nossa vida. Fazer isso é ajuntar tesouros no céu, como Abraão fez, porque saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ele estava indo. Deus abençoe, possamos entender a vontade divina. Obrigado, Senhor, por essa lição. Ajuda-nos a entender a nossa missão, o nosso chamado. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Tenha uma segunda-feira abençoada e uma semana cheia de vitória. Fique com Deus.